Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de botânica. Nessa aula, a gente vai aprender sobre o grupo das angiospermas, tá certo? Principais características e o seu modo de reprodução. Vamos embora? Bom, então, como principal característica, né, desse grupo, a gente tem o seguinte, veja. Primeira característica que você vai observar é essa daqui, flores com ovário. Então, se são flores com ovário, é correto eu dizer que essas flores com ovário são flores verdadeiras. Pronto, tá? Lembrando, tá? As flores encontradas lá nas gimnospermas são flores falsas, porque as flores das gimnospermas não têm ovário, tá? Não tem ovário, não tem elemento aí de atração, beleza? A flor da angiosperma é uma flor com ovário, é uma flor verdadeira. E aí, graças a essa flor verdadeira, né, graças a esse ovário, né, a partir do desenvolvimento dessa estrutura, teremos aqui a formação do fruto. Então, o fruto, pessoal, que é encontrado aí somente no grupo das angiospermas, o fruto, ele é um desenvolvimento da parede do ovário. Então, veja, por que gimnosperma não tem fruto? Porque não tem ovário. Tá? Não tem ovário para poder formar o fruto. Então, o fruto é fruto do desenvolvimento do ovário após a fecundação. Certo? Então, essa é a primeiríssima informação que tu precisa saber. Tá bom? Angiosperma, esperma semente. Angio, proteção. Enquanto que nas gimnospermas a semente era uma semente nua, era uma semente desprotegida, aqui nas angiospermas a gente tem uma semente protegida, protegida por um fruto. E esse fruto se desenvolveu a partir da parede do ovário de uma flor verdadeira. Beleza? Existem algumas outras nomenclaturas que a gente vai ver, né, ao longo das próximas aulas. Né? A partir da próxima aula, a gente já vai ver a morfologia vegetal. Né? Ou seja, a gente vai ver as principais partes de uma angiosperma. Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Então, a cada aula a gente vai ver algumas partes aí dessas angiospermas. Beleza? Então, quando a gente estiver estudando as flores, quando a gente estiver estudando os frutos, vocês vão ver nomenclaturas como essas aqui, ó. Inflorescência. O que é uma inflorescência? A inflorescência nada mais é do que várias flores juntas, né? Um conjunto de flores, onde essas inflorescências, né, conjunto de flores no mesmo ramo, onde essas inflorescências podem dar fruto, podem dar origem, né, ao que a gente chama de infrutescências. E aí mais para frente a gente vai ver isso, tá? Então, um exemplo bem clássico aqui de uma infrutescência, por exemplo, é o abacaxi, tá? Então, o abacaxi, antes de ser abacaxi, era um cacho com várias flores. E aí era uma inflorescência que, quando foi fecundado, deu origem a uma infrutescência. Abacaxi, a gente vai ver isso na uva também, né? Frutos que têm cachos, tá certo? Na aula de frutos, na aula de flores, na aula de frutos, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso daqui, beleza? Um outro ponto, outras características, né, que são extremamente importantes aí para essa primeira parte de angiosperma, é você saber diferenciar o que é uma monocotiledônia e o que é uma dicotiledônia. Então veja, monocotiledônia, vamos pelo nome aqui, né? Ó, deixa eu pegar aqui para poder a gente destacar, né? Deixa eu pegar aqui o marcador. Pronto, peguei aqui o marcador. Veja, ó, monocotiledônia, dicotiledônia, certo? Então você já sabe aí que mono é um, di é dois. Ó, cotiledones, cotiledôneas, o que é isso? Veja, aí a gente já vai para essa característica que está aqui embaixo. Ó, monocotiledôneas são angiospermas que vão apresentar um único cotilédone. O que é um cotilédone? O que é isso aqui que eu estou circulando? É um embrião, ou seja, é a semente. Então, a semente que apresenta uma única banda, uma única folha embrionária, né, digamos assim, a gente chama de monocotiledônia. Já a semente que apresenta duas bandas, a semente que apresenta duas folhas embrionárias, a gente chama de dicotiledôneas. Tá? Então, tecnicamente, as monocotiledôneas são mais simples, as dicotiledôneas são mais complexas. Alguns exemplos, né, clássicos para vocês.
Exemplo clássico de monocotiledônea, o milho. Tá? Então você pega aí, se você tiver um milho na sua casa, né, pausa essa aula e vai lá pegar esse milho, tá? Esse grão do milho, né? Então quando você vai ver esse milho, né, você pode até apertar ele, né? Você pode tentar partir ele de forma natural, sem usar uma faca nem nada. Você vai ver que esse milho ele é formado apenas por uma única banda. Tá? Se você conseguir abrir aquele embriãozinho, você vai ver que tem apenas uma única folha embrionária. Quando você vai pegar agora um feijão, né? Novamente, se tiver feijão na tua casa, pausa essa aula e aí você compara os dois, né? A semente de milho e a semente do feijão. A semente do milho é uma única banda, enquanto que a semente do feijão, você tem até uma linha, né? Que se você apertar direitinho, aquele feijão se abre, né? E o embrião fica exposto, mostrando as duas bandas e as duas folhas embrionárias, beleza? Então isso que quer dizer monocotiledônea e dicotiledônea. Só que veja, a classificação aqui das monocotiledôneas e dicotiledôneas não são limitadas apenas a essa questão aqui da semente, tá? Existem outras características de monocotiledôneas e de dicotiledôneas que estão associadas a outras estruturas do corpo da planta. Tá? Então, por exemplo, você não precisa esperar uma planta ter uma semente para poder verificar se é uma monocotiledônea ou se é uma dicotiledônea. Tá? Então vamos lá. Então eu vou comparar aqui três estruturas: folhas, raízes e flores. Tá? Então vamos começar pelas folhas, que é mais fácil, né? Porque no meio da rua, né, você pode treinar isso daqui. Se você estiver andando no meio da rua, não precisa arrancar a folha não, né? Mas você pega na folha, dá uma olhadinha, né? Dá uma estudada e vê se ela é monocotiledônea ou se é dicotiledônea, tá certo? Vamos lá. Como é a folha de uma planta classificada como monocotiledônea? Essa folha, ela vai apresentar nervuras paralelas. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Observa a folha. Tá vendo? Essa folha é uma folha alongada, tá? Não necessariamente precisa, né, ser uma folha alongada, mas geralmente é. Então, ó, tem aqui uma folha alongada e perceba que essas nervuras aqui, ó, que tem na folha, essas linhas, né, que tem na folha, são linhas paralelas. Elas são organizadas assim. Tá vendo? Então, nervuras paralelas. Então, todas as monocotiledôneas têm folhas com nervuras paralelas. Já as dicotiledôneas, elas vão apresentar nervuras reticuladas, tá? Essas nervuras reticuladas também podem ser chamadas de peninérvea, tá? Folha peninérvea, formato de pena, ou então nervos em formato de pena, tá? Então olha a diferença aqui, ó. Nesse tipo de folha, em vez de você ter aí nervuras paralelas, você vai ter nervuras assim, ó. Você tem uma nervura central, tá vendo aqui, ó? Você tem uma nervura central e aí dessa nervura central partem outras nervuras aqui, certo? Pronto. Sempre que tiver essa organização aqui, é uma folha de uma dicotiledônea, tá certo? A maioria das plantas que a gente conhece, né, geralmente são plantas, né, classificadas como dicotiledôneas, certo? Vamos para a raiz agora. Pronto. Se você tiver que classificar de acordo com a raiz, mas não é para sair arrancando planta por aí não, tá certo? Então, ó, como é que é organizado a raiz de uma planta monocotiledônea? A raiz de uma monocotiledônea é uma raiz fasciculada, ou seja, é uma raiz que vai apresentar essa desorganização aqui, tá vendo? Ó? Bem espalhada. Alguns livros, né, vão chamar essa raiz aqui, deixa eu escrever aqui em cima para vocês, tá? Essa raiz de cabeleira. Cabeleira. Pronto, raiz de cabeleira, tá certo? Então é só você observar aqui que essa raiz, ela parece uma cabeleira toda assanhada, né? Já essa outra raiz aqui de baixo, né? A raiz de uma dicotiledônea é uma raiz um pouco mais organizada. Então observa aqui, ó, que a gente chama de raiz pivotante. Então na raiz pivotante você tem, ó, um eixo central e desse eixo central partem aí, né, outros eixos, outras partes da raiz, coisa que a gente não observa aqui nessa raiz fasciculada, tá? Não tem esse eixo central, é tudo espalhado, tá? Em relação às flores, a gente observa o seguinte: aqui as flores de uma monocotiledônea são flores trímeras, ou seja, são folhas que vão apresentar 3 pétalas ou múltiplos de 3. Aí você tem que contar as pétalas, né, para ver se a quantidade de pétalas daquela flor são 3 pétalas ou se são múltiplos de 3.
tá certo? Pentâmeras. As dicotiledôneas são pentâmeras, ou seja, vão apresentar 5 pétalas, ou também múltiplo de 5, tá certo? Existem algumas dicotiledôneas, tá? Existem algumas dicotiledôneas que são classificadas, vou escrever aqui embaixo, ó, como tetrâmeras, certo? Ou seja, vão apresentar 4 pétalas, ou podem ser também múltiplo de 4, tá bom? Então tem que fazer a conta daí. Então, assim, a forma mais fácil de você reconhecer se é uma dicotiledônea ou uma monocotiledônea é através da folha. Se tiver dúvida na folha, aí você parte para uma outra estrutura, tá? Então, se você tiver dúvida na folha, você vai ver a flor. Se não tiver flor, você vai ver a semente. Se não tiver semente, vai ver a raiz. Então, tem outras características, além dessas que eu te falei, né, que classificam a planta como monocotiledônea ou dicotiledônea. Essas aqui que eu coloquei nessa tabelinha é exatamente o que geralmente aparece em prova quando isso daqui aparece, tá? Então, assim, no Enem já caiu questões aí associadas a formas de monocotiledônea, formas de dicotiledônea, tá certo? Reprodução para o Enem já é mais difícil cair reprodução no Enem. Né? Reprodução é mais fácil cair numa prova de SSA, no SSA2, né? Uma prova mais técnica, uma prova como FPS, uma prova como católica, aí pode trazer conceitos mais aprofundados a respeito da reprodução desses grupos que a gente está vendo aqui. Beleza? Então, de característica, é isso que eu quero te passar agora. Tá? Lembrando que a gente vai começar, a partir da próxima semana, as aulas de morfologia vegetal. Né? Morfologia das angiospermas. E aí a gente vai aprofundar cada estrutura dessa. Né? Vai aprofundar raiz, vai aprofundar caule, folha, flor. Tudo bem? Então, por enquanto, é isso. Então, visto essas características gerais, a gente já pode partir aí para o ciclo reprodutivo. Tá? Para você entender o ciclo reprodutivo das angiospermas, tá? Você vai ver que é bem diferente. Assim, tem aquela base, né, que a gente vem trabalhando desde o comecinho, de gametófito e esporófito, tá? Só que aqui nas angiospermas vai ter alguns pontos diferentes e alguns pontos que você precisa saber, tá certo? Então, vamos lá. Vamos em primeiro lugar, né, já vou adiantar aqui uma aula para vocês, que é a aula de morfologia de flor. Tá? Quando a gente estiver na aula de flor mesmo, eu vou até falar mais algumas coisas, né? Mas a maior parte da aula de flor será dada aqui. Tá? Então veja, dependendo da espécie da planta, a flor pode ser uma flor que apresenta os dois sexos ou uma flor que apresenta sexos separados. Tá? Nesse exemplo daqui, para ficar um pouco mais fácil de entender, eu coloquei uma flor que apresenta os dois sexos, a parte masculina e a parte feminina. Tá certo? Uma flor hermafrodita. Vamos lá. Quais são as partes da flor? Vamos lá. Receptáculo. O que é o receptáculo? O receptáculo é a base da flor. Tá? Se você vai arrancar a flor e vai dar para alguém, aquela flor ela está aderida, ela está ligada a uma região. Essa região é chamada de receptáculo. É o local onde a flor ela vai crescer. Tá certo? Como primeiro verticilo aqui floral, a gente tem as sépalas, tá? Aqui nas flores, claro que isso pode mudar, né, minha gente, de uma flor para outra. Mas geralmente, na maioria das flores, tá? Elas apresentam essa folhinha verde aqui que envolve, que protege aquela flor, principalmente quando ela ainda está naquele formato de botão, né? Quando aquela flor é novinha ainda. Então, sépala, pétala, tá? E aí a pétala já é um elemento de atração, tá? Então, a sépala envolve a pétala e a pétala envolve as estruturas reprodutivas, que é o nosso maior foco aqui. Que estruturas reprodutivas são essas? Estame, também chamado aí de androceu, e carpelo, também chamado aí de gineceu, tá bom? O estame é a parte masculina da flor. Já o carpelo e o gineceu é a parte feminina da flor, tá certo? Aí veja, vamos pegar aqui o estame, ó. O estame, ele é dividido em antera e filete. E aí eu vou usar algumas cores aqui para poder a gente saber diferenciar melhor, tá certo? Lembrando que eu já estou adiantando a aula de morfologia, né? Então em azul aqui, eu estou destacando
o filete, tá? E em amarelo eu vou destacar a antera. Pronto. Tudo bem? Aí veja, essa unidade daqui de antera mais filete a gente chama de estame. O conjunto de estames a gente chama geralmente de androceu. Tá? Androceu é toda a parte masculina. Tá? Então veja, isso daqui, deixa eu mudar aqui a cor. Isso daqui é um estame, e aí quando eu somo esse, mais esse, mais esse, mais esse, ó, junto tudo isso daqui, eu tenho o androceu. Tá? Androceu é a parte masculina da flor. Já na parte feminina, o carpelo, e aí segue a mesma ideia, né? Um carpelo é isso daqui, tá? Isso aqui é um carpelo. O gineceu é um conjunto de carpelos. E aí vai variar de flor para flor, de espécie para espécie, né? Tem espécies que apresentam um único carpelo, um único carpelo, né, no seu gineceu. E existem plantas que vão apresentar 5 carpelos dentro desse gineceu, tá bom? Mas vamos lá, se atente aqui à forma, tá certo? Então, o carpelo, ele é dividido em 3 partes, tá? 4, mas vamos dividir aqui em 3. Estigma, estilete e ovário. Então, deixa eu ver, em laranja, eu vou destacar o estigma. Então, o estigma é essa partezinha daqui, certo? Estigma. Em verde, eu vou colocar o estilete. Então, isso aqui é o estilete, tá? Esse tubo daqui é o estilete. E em vermelho, eu vou colocar o ovário. Pronto, o ovário é tudo isso daqui. Certo? Então, ó, ovário, estilete e estigma, certo? E aí, gente, dentro do ovário, tá? Aqui dentro do ovário, cadê? Aqui dentro do ovário, a gente tem o óvulo. A gente não, né? A planta encontra o óvulo, tá certo? Então, veja, essas são as principais partes de uma flor. Então, assim, se você quiser estudar, né? Sei lá, se você tiver um jardim na sua casa, ou tiver alguma planta perto da sua casa que vai apresentar uma flor, tá? Se não for uma flor tão rara, né? Você pega aquela flor, arranca para fins didáticos, né? Para você passar no vestibular, você arranca aquela flor e vai tentando identificar essas estruturas, tá certo? Veja, você já sabe agora qual é a parte masculina, qual é a parte feminina, tá? Aí veja, tudo isso daqui que a gente está vendo, tudo isso, essa flor, tá? Essa flor, lembre que representa o esporófito da planta, tá? A árvore inteira, a planta inteira de um angiosperma é a parte esporofítica, tá certo? Então, vamos lá. Partindo disso, aqui dentro da antera, tá, pessoal? Aqui dentro da antera, eu terei a produção de esporos, certo? Dentro da antera, eu terei a produção de esporos. Esses esporos vão germinar aqui dentro ainda e vão formar o grão de pólen, certo? Esses esporos, esporo N, grão de pólen N. E lembra, né, que o grão de pólen é exatamente o gametófito masculino, tá certo? Então isso tudo, ó, até formar o grão de pólen, tá aqui dentro da antera. Já na parte feminina, ó, aqui dentro do ovário, certo? Aqui dentro do ovário, teremos a formação, mesma coisa, ó, a formação de esporo, onde esse esporo vai formar o óvulo, onde o óvulo, nesse caso na planta, é o gametófito feminino, e aí dentro desse óvulo teremos a formação da oosfera, certo? Que é o gameta feminino, tá? Aqui dentro do pólen, a gente vai ter a formação do gameta masculino. Tudo bem? Então, para detalhar um pouquinho mais, né? Para detalhar um pouquinho mais sobre esses eventos que acontecem tanto na antera quanto no ovário, eu trouxe essa outra imagem aqui, que é uma imagem que vai mostrar um pouquinho mais detalhado o que está acontecendo dentro do estame, tá certo? Vamos lá. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é muita informação,
Eu sei que muita gente até tem uma resistência, né, em relação à botânica, mas vá pausando o vídeo, vá vendo no seu tempo, né, que vai dar tudo certo, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Vamos começar pela parte masculina, tá certo? Tá aqui, ó. Vamos começar pela parte masculina, que é aqui na antera, tá certo? Ó, lembrando, estame é formado pelo filete mais antera. Então, vamos aqui pegar a antera, ó. Dentro da antera, olha o que é que vai acontecer. Dentro da antera, a gente vai ter a formação de esporos, né? Por meiose. Por que meiose? Porque a flor, o esporófito, é 2N. E o esporo é N. Então, tem que ter meiose para ter essa redução aqui do número de cromossomos, tá certo? Então, o esporo ainda dentro do estame, perdão, o esporo ainda dentro da antera, né? O esporo vai germinar e vai formar aqui o grão de pólen. Lembrando que o grão de pólen é o gametófito. Gametófito. Tá? Isso aqui não é nenhuma novidade, né? Porque a gente já viu que isso daqui acontece lá nas gimnospermas, né? Um esporo germina e forma o grão de pólen. A diferença é que lá nas gimnospermas a gente falava aí do estróbilo, né? Do estróbilo, do micrósporo, megásporo, tá certo? Então, esse grão de pólen, eu vou pegar um grão de pólen, ó. Um grão de pólen que representa um gametófito. Dentro de um grão de pólen, olha o que tem. Dentro de um grão de pólen, temos as células que vão formar o tubo polínico e temos célula que vai formar, né, os gametas aí, a célula geradora de gameta. Pronto, tá aqui um grão de pólen formado. Tá? Quando a gente for falar daí da fecundação, eu volto a mostrar o que é que vai acontecer com ele a partir daqui. Indo para a parte feminina, tá, da flor, a gente tem aqui o carpelo, né? Ó, estigma, ovário e óvulo. Pronto, vamos aqui para dentro. Ó. O que é que está acontecendo aqui dentro do ovário? Mesma coisa, só que a diferença é que será a parte feminina agora. Então aqui dentro vai ter a formação dos esporos, tá? Esses esporos vão sofrer meiose, tá? A gente chama aqui de esporo funcional, né? Vão sofrer meiose. E aí os outros esporos que foram formados, né? Os outros esporos, eles meio que vão se degenerar e fica somente com um único esporo funcional. Esse esporo funcional, tá? Lembra, todo esporo, quando germina, dá origem ao gametófito, não é? Então, esse esporo funcional vai germinar, vai dar origem ao gametófito, tá? Então, gametófito já é tudo isso daqui, ó. Que eu estou circulando, tá certo? Gametófito é tudo isso que está aqui. Então, um esporo funcional germinou e deu origem a esse gametófito. Observe que dentro desse gametófito feminino tem várias estruturas, né? Deixa eu até apagar aqui o que eu risquei. Pronto. Tem várias estruturas aqui, tá vendo? Ó? Tem as sinérgides, as antípodas, os núcleos polares, tá? O saco embrionário e a osfera. Meu Deus, tem que saber tudo isso? Claro que não, relaxa, tá? O que tu precisa saber, eu vou circular agora para você, tá? Você precisa saber que quando o esporo germina e forma o gametófito, tá? Esse gametófito vai produzir a osfera, que você já conhece, a osfera, e vai formar os núcleos polares. O que são núcleos polares? São essas duas células aqui, vou botar em amarelo, tá? São essas duas células aqui, ó. Então, você precisa saber dos dois núcleos polares, cada núcleo polar é N, e você precisa saber da osfera, que eu vou botar em verde aqui. Pronto. Tá bom? Por que você só precisa saber desses dois? Vamos descobrir agora na parte de fecundação. Beleza? Então, o que eu mostrei agora foi a formação do gameta masculino, a formação do gameta feminino. Tá? O masculino vai lá dentro da antera, tá? Forma o esporo germina, forma um grão de pólen. Dentro do grão de pólen temos o gameta masculino. Na parte feminina, né? Lá dentro do ovário, ali naquele ovário vai ter a formação de esporos, a germinação desses esporos, né? E esse esporo vai formar o gametófito. O gametófito vai dar origem às células reprodutivas, que é a osfera e os núcleos polares. Tudo bem? Vamos para a parte de fecundação agora. Então, olha aqui, ó. A parte de fecundação. Deixa eu aumentar. Veja, tá aqui, ó. Para ocorrer a fecundação, tem que existir a polinização. O que é a polinização?
é o deslocamento do grão de pólen em direção à parte feminina da flor. Essa polinização pode ser uma polinização pelo vento, pode ser uma polinização por animais, né? Enfim, tem várias formas desse grão de pólen chegar até aqui, tá certo? Que não vem ao caso agora. Então, olha o que está acontecendo. O grão de pólen, cadê o vermelho? Pronto. O grão de pólen, tá aqui. O grão de pólen, quando ele chega na região da parte de cima desse carpelo, tá? Que é o estigma, lembra dos nomes, né? Então, quando o grão de pólen bate aqui no estigma, olha o que vai acontecer com ele, ó. O grão de pólen é essa estrutura redondinha, tá vendo? Quando ele chega e entra em contato com o estigma, isso daqui começa a acontecer. Ou seja, vai ter formação do tubo polínico, tá certo? Lembra que eu falei, ó, tem duas células aqui dentro, tá vendo? Tem duas células aqui dentro do grão de pólen. A célula formadora de tubo e a célula reprodutiva, tá certo? Aquela célula formadora do tubo polínico vai fazer o tubo polínico crescer, tá aqui, ó. Tá fazendo o tubo polínico crescer. Já aquela célula reprodutora que eu mostrei aqui, ó, que é essa célula daqui, célula reprodutora ou célula geradora, tá? Essa célula, ela vai se dividir e vai formar duas células espermáticas. Pronto. Aí o que é que acontece agora? Deixa eu botar o verde para você ver o caminho. Então, o grão de pólen aqui vai sendo formado, ó, o tubo polínico vai sendo formado, e esse tubo polínico, ó, vai formar como se fosse um canal em direção ali àquela região do ovário, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui que eu acabei riscando, né, exagerando. Aí, o que é que vai acontecer? Vou dar o zoom aqui, pronto. Tá aqui, ó, o tubo polínico chegou aqui até essa região. Quais são as estruturas que tu precisa saber? Lembra? Tu precisa se lembrar aqui, ó, dos núcleos polares e tu precisa lembrar da oosfera. Por que tem que lembrar desses dois? Porque é exatamente aí que vai acontecer a fecundação. Existe uma característica, até está destacado aqui, ó, que é exclusivo de angiosperma. Que quando cai questão de reprodução de angiosperma, pode ter certeza que ele vai falar dessa característica daqui, ó, que é a dupla fecundação. É um único grupo que apresenta dupla fecundação. Por que é dupla fecundação? Porque aqui tem duas células espermáticas, tá? Duas células espermáticas, que essas duas células espermáticas vão fecundar a oosfera e vão fecundar os núcleos polares, certo? Então, olha o que é que vai acontecer aqui, ó. Após a dupla fecundação, uma célula espermática fecundou a oosfera. Então, N mais N, 2N. Uma célula espermática fecundou a oosfera. Enquanto que a outra célula espermática fecundou os núcleos polares. Então, você tem aqui, ó, N mais N mais N. Por quê? Um N é da célula espermática, outro N é de um núcleo polar e esse outro N é de outro núcleo polar. E aí vai dar origem a uma estrutura triploide. Tá certo? Triploidia em planta, tá, gente? Triploidia em planta é normal. Então, veja, nas angiospermas, a reprodução, característica exclusiva de angiosperma. Na reprodução tem dupla fecundação e endosperma triploide. O que é isso? Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho e ir para o lado. Veja. Presta atenção aqui, tá, gente? Passo a passo. Qualquer coisa você vai pausando aí o vídeo. A célula espermática, quando fecunda a oosfera, vai dar origem ao embrião, certo? A célula espermática, quando fecunda a oosfera, dá origem ao embrião. Tá aqui, ó, embrião formado, embrião diploide, tudo bem? A célula espermática, quando vai fecundar os núcleos polares, ela dá origem ao endosperma, endosperma triploide. Lembra que é endosperma, né, que a gente viu lá na aula de gimnosperma. Endosperma é a parte da semente que será responsável por nutrir aquele embrião. Beleza? Então, gimnosperma não tem dupla fecundação. Gimnosperma tem endosperma primário, endosperma diploide. Aqui nas angiospermas, ela tem dupla fecundação, tá? E como resultado dessa dupla fecundação, temos um endosperma secundário, que é o endosperma triploide, tá? O endosperma triploide
chamado de endosperma secundário. Beleza? Então, já vai comparando aí angiosperma com gimnosperma em relação à reprodução. Novamente, eu vou repetir isso aqui 1000 vezes, tá? Quais são as características reprodutivas exclusivas de angiosperma? Dupla fecundação, endosperma secundário, que é o endosperma triploide, tá certo? Não esqueça disso. E aí, por fim, temos aqui, né, a formação da semente. Então tá aqui, ó. Uma semente de angiosperma é formado por, cadê o marcador? É formado por, deixa eu ajeitar aqui a cor, pronto. É formado por a semente, tá certo? É formado pelo embrião diploide, endosperma secundário, que é o endosperma triploide, e a casca, tá? Então a novidade está exatamente aqui nesse endosperma triploide, esse endosperma secundário, tá bom? Então, agora que temos aqui essa semente formada, o que é que vai acontecer? Após a formação da semente, a semente vai sofrer a dispersão, vai cair no ambiente e essa semente, então, ela vai encontrar um local para poder crescer e desenvolver uma nova planta. Beleza? Então veja como é um pouquinho mais complexo essa questão do desenvolvimento, né, da reprodução de angiospermas, tá? Por conta dessa questão da flor, a parte masculina, a parte feminina. Então, vá pausando o vídeo, vá fazendo direitinho, faça seu resumo, né? Faça também, deixa eu só ajeitar aqui, cadê? Pronto. Faça seus resuminhos, né? Faça seu esqueminha, vá desenhando, enfim. E qualquer dúvida, pessoal, tire com a gente, tá? Então, na próxima semana, a gente vai começar a estudar a parte de morfologia. Tudo bem? Qualquer coisa, tô lá no WhatsApp. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.